Olá, queridos! Graça e paz, Pastor Newton Júnior aqui. Nós estamos iniciando mais um episódio do WCast, o nosso podcast, o podcast organizado pela Secretaria-Geral de Educação Cristã da Igreja Metodista Wesleyana, através do Instituto Wesleyano de Educação. E eu estou aqui com o Isaac, que vai me acompanhar nessa jornada, e eu gostaria de apresentá-los. Isaac, conta um pouco aí quem é o Isaac, esse jovem profeta que vai estar me ajudando nessa jornada dos podcasts. Amém, obrigado, pastor. É um prazer estar aqui junto com o senhor nessa jornada. Eu tenho 25 anos de idade, sou casado, sou filho de pastor. Acabei de sair agora do seminário interno, passei 4 anos lá, 4 anos maravilhosos, de uma formação excelente. E estou trabalhando aqui junto com o pastor Newton na Secretaria-Geral de Educação e juntamente com o pastor Aguinaldo também. Também vou trabalhar com o pastor Newton na igreja, a gente vai estar junto ali para um tempo de qualidade. E é um privilégio poder servir ao Senhor nesse meu início de caminhada e estar realizando projetos tão empolgantes como o WCast aqui, que está sendo algo sensacional. Vamos para cima, esse universo é novo para todos nós e a gente conta com a sua ajuda para nos ajudar a construir esse projeto. Então, compartilhe, divulgue, envie temas. A nossa proposta aqui é sempre um tema ministerial e um tema teológico, então você tem liberdade para nos ajudar. E hoje nós vamos falar sobre o tema pastoreio de área, o que são pastores de área. E nós estamos recebendo como convidado aqui meu discipulador, meu pastor Aguinaldo Valadares, pastor da Igreja Metodista Wesleyana Central em Petrópolis, e o nosso secretário-geral de Educação Cristã. Que honra, pastor, recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Amém. Olá, queridos, graça e paz. Seja um tempo precioso para nós, voltado para temas relevantes aí, no que diz respeito à Igreja de Cristo, como ela está se posicionando, para onde ela está caminhando. Meus parabéns, pastor Newton Júnior, por essas abordagens, essas iniciativas que o Instituto Wesleyano de Educação está trazendo, de comunicar, né, com essa geração sobre esse formato ministerial, sobre a nossa linha teológica, e de uma maneira muito fácil de compreensão, a gente está andando por esse caminho de uma maneira que não deixe dúvida a respeito da nossa fé e a respeito também do nosso ministério, nosso exercício, nosso chamado. Muito bom estar aqui, né? Espero que todas as semanas a gente possa estar aí aguardando com expectativa esses temas que vão construir. Estou agora com um novo desafio, que é a Secretaria-Geral de Educação, né? Eu tenho aí a grata satisfação de estar nessa pasta, e para mim é uma alegria dobrada, porque, na verdade, não é algo que eu almejei, nem desejei, e numa época pensei até que pudesse ser uma pasta que provavelmente eu não ocuparia dentro da Igreja Metodista Wesleyana. Mas aprove o Senhor, né? Eu abri um seminário em Recife, quando estive ali como pastor. Por 8 anos fui pastor missionário em Recife. Ali nós tivemos a oportunidade de abrir um polo do Ser Forte, nosso centro de formação teológica, né? Migrando agora para essa nova nomenclatura, né? Para ser mais abrangente, para comunicar mais com essa proposta para um novo tempo. Mas ali eu vi que a necessidade maior do campo missionário nosso era a formação de obreiro. Na maior parte, quem estava trabalhando no Nordeste naquela época eram obreiros como eu, que saía da sua cidade, seu estado, se distanciava da sua família e ia trabalhar no campo missionário. Nada contra, mas a maior parte das vezes esses obreiros já iam pensando em uma data de retorno. Então, era tudo muito transitório. Você mesmo, né, teve no Maranhão trabalhando, você sabe do que eu estou dizendo. E aí, nesse desafio, nós abrimos ali o primeiro polo, né, no Nordeste, para a formação de obreiros, para atender a demanda daquela região. Deixamos ali o polo no ano de 2010, quando no início de 2011 eu vim para o estado do Rio de Janeiro, e cheguei também ali em Xerém, né, na região ali de Mantiqueira,
4º distrito de Duque de Caxias, detectando que apesar de nós termos mais de 40 igrejas, só na cidade de Duque de Caxias. Mais de 40 igrejas. Mais de 40 igrejas. O número de igrejas. Mais de 11 mil membros. Né? Apesar desse cenário, nós tínhamos poucos seminaristas, poucos obreiros sendo treinados para exercer o ministério pastoral. E isso se dava porque Cascadura se tornou um centro urbano, né, de mobilidade muito difícil, inacessível. Petrópolis também se tornou muito inacessível por causa da serra, por causa do horário que se entrava dentro de Petrópolis para poder chegar até o polo. E aí foi aonde eu também me vi desafiado em abrir mais um polo. Então abriu 2 polos. 2 polos ali, né? Na época nós começamos já o polo de Mantiqueira com 54 alunos inscritos. Veja como era a necessidade da região, né? A gente começou ali com 54 alunos inscritos, chegamos a ter mais de 120 alunos no polo. Foi um sucesso, é um sucesso o polo de Mantiqueira, a estrutura dele, os obreiros que têm sido formados, alguns deles já atuando em igreja, em algumas áreas da igreja, tem sido relevante, né? O atual presidente do Centro de Publicações da Igreja Metodista Suaziana saiu de dentro do polo lá de Mantiqueira, né? Sim. E quando fui convidado para estar pastoreando a igreja aqui central de Petrópolis, convidado é uma forma sutil de dizer. Você que não é wesleyiano, que está nos assistindo, é uma forma sutil de falar dos nossos processos. É verdade. Quando eu fui nomeado para a Igreja Central de Petrópolis, uma grande igreja, uma grande alegria, uma honra pastorear, mas quando nomeado para ela, assumi também a direção aqui do polo de Petrópolis. Então, assim, não foi um caminho que eu desenhei, sim, mas as necessidades foram me empurrando para a área de educação, e eu me considero mais um gestor hoje, um administrador do que um educador. Sim. Mas estou aí junto com vocês do Instituto Wesleyano de Educação. Se puder contribuir em alguma área, eu quero dar tudo de mim para que a gente tenha um tempo extraordinário na formação. Glória a Deus. E o pastor falou do antigo Centro de Formação Teológico, CEFORTE, que está assumindo uma nova nomenclatura, o Instituto Wesleyano de Educação, e o Instituto está completando 50 anos em 2022, pastor. Quero aproveitar aqui para divulgar nossos polos. Nós temos 16 polos, né, pastor? Isso aí, 16 polos em todo o território nacional, né? Ótimo, nós vamos colocar na descrição desse podcast o endereço eletrônico dos polos para que você em todo o Brasil possa conhecer um pouco mais do Instituto Wesleyano de Educação. Hoje nós vamos falar sobre pastoreamento de área. E o Isaac está aqui com algumas perguntas que a gente vai fazer para o pastor Aguinaldo. Específica, o pastor Aguinaldo é pastor de uma igreja que é uma grande igreja, a Central de Petrópolis, que tem pastores de área. Por isso, nós o convidamos para estar aqui hoje, conversando um pouco sobre como funciona a dinâmica de um pastor de área. Isaac, quais as perguntas tem para a gente aí hoje? Gostaríamos de saber, em primeiro lugar, pastor, onde se iniciou a caminhada do senhor com esse pastoreio de área, com esse estilo de pastorado, pastores de setor, como isso surgiu na vida do senhor? Na verdade, assim, por 8 anos eu pastorei uma igreja que não teve mais do que 150 membros. E eu consegui transitar, né, nesse ministério pastoral muito bem. Acredito eu até que uns 200 membros, um pastor titular, ele consiga atender todas as áreas e ministérios de uma igreja local. Uma igreja local, ela tem diversas áreas. Ela tem a sua área administrativa, ela tem as suas áreas ministeriais, que na medida que vai crescendo, elas vão também, né, exigindo um pastoreio específico, seja o Ministério de Jovens, de Adolescentes, e família, e vários ministérios. A igreja tem a necessidade de pastores de áreas de pequenos grupos, na área da música, na área da comunicação, mas uma igreja até 200 membros você consegue trabalhar muito bem essa questão de você sentar com essas lideranças de ministérios e conversar com elas, dar uma direção,
ouvi-las, potencializar essas áreas. Então, durante 8 anos, eu não me vi desafiado a trabalhar com uma equipe pastoral, ou ministerial, como alguns queiram chamar. Mas, quando eu assumi a Igreja Central de Mantiqueira, no ano de 2011, já era uma igreja com 265 membros, e que, num período de 2 anos, saltou para mais de 500 membros. Meu Deus. Então, assim, eu me vi em 2 anos diante de desafios que tive plena convicção que eu não ia romper sozinho. E mais à frente isso foi ficando muito claro, que o propósito de Deus também não era que eu vencesse sozinho. Certa vez escutei um pastor, um grande pastor que nós temos no cenário evangélico brasileiro, dizer que numa reunião de membro, alguém levantou e disse assim: nós precisamos encontrar um pastor que complete o ministério do nosso pastor, e citou o nome dele. E ele disse que aquilo soou mal, né? Será que essa membresia... O ministério está incompleto. Está vendo que existe uma lacuna no meu ministério não é completo, o que eu preciso fazer? E isso inquietou ele. E ele foi embora para casa com essa pergunta e depois reuniu os membros de novo e gostaria de saber o que vocês querem dizer com essa questão de encontrar alguém para completar o meu ministério. Não, pastor, porque a gente viu que a igreja cresceu e ela tem outras demandas hoje, está vendo a correria do senhor. Falei, então vocês precisam de alguém que complete o ministério dessa igreja. Porque no que eu faço eu sou pleno. Agora, existem outras demandas que talvez eu não consiga atender. E essa conversa mexeu muito comigo, porque eu estava naquele momento. Eu sentia que eu me realizava em algumas áreas, mas em outras eu precisava buscar, dentro desse cenário que estava se construindo, ministerialmente, pessoas que pudessem me ajudar. Então foi aonde eu busquei primeiro um pastor de música. Na época. É isso que eu ia perguntar. Qual foi a primeira área que o senhor considerou sensível a ter um pastor de área? Exatamente. Então, foi a área de música, que era uma área que eu não me comunicava com ela. Eu tinha essa dificuldade. Eu penso que o coração do músico, ele é um coração que precisa ser alcançado. O músico precisa ser pastoreado. E não é porque é uma classe específica, É porque o músico, ele compartilha o púlpito com você. Num culto aí de 1h30, 2 horas, é meio a meio, Então, na nossa igreja que tem esse estilo de louvor congregacional, então o músico que está em cima contigo ali do altar, do púlpito, ele compartilha com você. Então, ele se torna uma referência, ele é um modelo a ser seguido pelos membros, na forma que ele veste, na maneira que ele se comunica, na maneira que ele se comporta. E foi a primeira área que eu disse, eu preciso de alguém que me ajude, que fale a língua desse ministério. Dessa tribo. E alcance o coração deles. Eu tinha plena convicção que essa era uma necessidade daquele momento. Foi o primeiro pastor, eu me lembro que quando eu estava na reunião do conselho, eu já era superintendente distrital, e eu disse ao bispo, eu gostaria de trazer uma pessoa para se juntar à Igreja Central de Mantiqueira no pastoreio, para que ocupasse uma área específica, E isso, como é uma coisa nova, é nova para quem vai ser pastoreada e para quem vai ser pastor também. Pastor. Então, assim, ela é um desafio. E aí trouxemos, e foi o primeiro pastor de área que eu tive. Depois foi um pastor da área de família, depois um pastor da área de pequenos grupos, depois um pastor multigeracional, que ia cuidar de gerações também que eu não estava alcançando. Eu me lembro que quando eu propus, por exemplo, estar trabalhando com as gerações, por exemplo, se deu também por uma necessidade da igreja local. A igreja tinha um trabalho muito forte com crianças, então a faixa etária de 0 até 9 anos de idade estava sendo muito bem suprida. A gente trouxe para dentro da Igreja Central de Mantiqueira o curso anual da APEC com o pastor Antônio Gilberto, um líder extraordinário que nós temos no Brasil, que prepara líderes para trabalhar com crianças.
Ele ficou 1 ano dentro da Central de Mantiqueira. Uma vez por semana ele ia, treinava um grupo, não só da Central de Mantiqueira, mas toda a comunidade de Xerém, né? Nós formamos líderes na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, nas demais denominações, porque a PEC é um curso interdenominacional, então ele estava ali para formar líderes para todas as igrejas. Mas o local foi dentro da Central de Mantiqueira e foi o pastor Flaviano, né? O palhaço Perolito. Famoso Perolito. Famoso. Histórias dele. Antigo, mas é o famoso palhaço Perolito, né? Ele me ajudou na época, ele conhecia o do pastor Antônio Gilberto, trouxe ele para estar trabalhando comigo, e a gente então ficou 1 ano. Então a gente implantou um trabalho muito forte na área infantil. Saímos daquela questão do cultinho, né, de tomar conta de criança para os pais poderem cultuar no culto, no auditório principal, e nós partimos para cima mesmo de suprir todas as necessidades da criança. Eu me lembro que essa era a consciência. A criança tem as mesmas necessidades que um adulto tem. Uau. Não só física, mas também espiritual. As mesmas necessidades materiais que uma criança tem, né, ela tem espiritual. Então nós vamos dar a ela o ensino, nós vamos dar a ela a espiritualidade que ela precisa, nós vamos dar a ela o espaço que elas precisam ter, e nós começamos a investir em criança. Foi muito forte esse trabalho com o André Gasparelli e toda uma equipe que a gente tinha na central ali de Petrópolis, na Central de Mantiqueira. E quando eu falo isso, eu provoco 2 áreas. É o fenômeno da itinerância, as dores do processo. Mas a Central de Mantiqueira. Então, veja só, depois de uma formação intensa, né, na criança, ela tinha o desafio de ir para o auditório principal. E no auditório principal eles não se encontraram. A linguagem não era a linguagem que comunicava com eles, o ambiente não era um ambiente atrativo a eles, e nós começamos a ver então essas crianças saindo toda hora para ir no banheiro, eles eram encontrados às vezes nas escadarias das nossas dependências, escondidos às vezes, batendo papo, e foi então o desafio de transicionar essa criança para o ambiente do pré-adolescente, que nos levou a pensar em criar um espaço e dar a eles a liderança que pudesse tratar com eles, né? E eu me lembro até hoje, porque foi uma reunião muito difícil. Eu reuni o presbitério da igreja, porque era eles que precisavam aprovar. Imagina. Eram 12 presbíteros, né? Alguns assim, bem alheio a esse contexto que nós estávamos vivendo, né? Paradigma muito na cabeça deles. E eu levei eles para minha casa. Preparei uma mesa de café para eles. Olha a estratégia aí, pastorzão. Casa, prepara a mesa. Quem estava lá sabe o que eu estou dizendo, né? Presbítero Tarcílio, Luiz, Léo, Jorge, aquela turma, sabe? Levei para casa, a gente preparou um café, a gente tomou um café. E aí depois eu coloquei assim chego a me emocionar, porque assim, coloquei o que estava no meu coração como pastor. Amém. Eu não sinto pastor dessa geração, eles estão numa necessidade que nós não estamos conseguindo suprir. Eu estou sugerindo, e assim, resumindo tudo, né? Sugerindo que a gente possa abrir uma igreja que atenda a essa geração. Alguém falou assim, uma igreja dentro da nossa igreja? Eu falei, é isso mesmo, porque nós vamos dar a eles um pastor, nós vamos montar um equipamento de som, nós vamos mobiliar o espaço e nós vamos deixar que eles se desenvolvam, né? E aí surgiu várias perguntas, né? Porque para mim criar um ambiente para os pré-adolescentes, eu tinha que trazer o adolescente para dar corpo, né? Para estrutura funcional para aquele ambiente. E surgiu algumas perguntas, né? Mas como é que vai ser? O senhor não vai ser o pastor, que o senhor vai nomear um outro pastor para eles? Falei assim, eu não me sinto pastor deles. Eles não confessam pecado comigo. O máximo que eles falam comigo, e aí, pastor, beleza? Beleza. Eu falo, beleza. Eles não vêm, né, tratar das suas dificuldades comigo. Não me sinto pastor deles, não consigo alcançá-los. Agora, eu sei que eu tenho responsabilidade sobre eles, então eu vou nomear um pastor para estar nesse novo espaço, onde eu seja o pastor
pastor de pré-adolescentes e adolescentes. E com isso nós vamos caminhar junto. Na minha época não tinha nada disso, nós ficávamos quietos do lado dos nossos pais, dentro da igreja. Fui criado ao lado da minha mãe, que é isso, aquela história toda, né, do passado. Falei, olha, mas hoje não há um pai dentro dessa igreja, inclusive entre vocês que estão aqui, que consiga manter os seus filhos ao lado de vocês, na igreja. Quando vocês chegam, eles vão para um lado, vocês vão para o outro. E aí nós fomos conversando sobre tudo isso, né? Então nós vamos distanciá-los de nós. Eles estão presentes no mesmo espaço físico, quando estão, mas eles estão num outro universo, eles estão num outro mundo. E depois de 4 horas de reunião, nós marcamos, nós decidimos pela votação. E nós tivemos a maioria, né, a favor de abrir. Depois do café dele. Com certeza foi algo sensacional. Foi um momento também de muita sensibilidade, sabe, Nilton? Daquela liderança, daquele presbitério. No meio da reunião nós oramos, nós falamos de filhos de líderes da igreja que estavam se perdendo, que não se congregavam mais na igreja. E aí nós criamos, então, além do auditório infantil que já tinha a igreja da criança, nós criamos agora o segundo auditório, ou o terceiro, né, que tinha um auditório principal, o auditório de criança. Nós criamos no mesmo espaço, né, a igreja tinha um espaço favorecido que possibilitava esses ambientes. Nós criamos, então, a igreja para os pré-adolescentes e adolescentes. Era o espaço Join, foi eles que colocaram o nome, né? E nomeei o pastor Arnaldo, foi o primeiro pastor de área, né, de pré-adolescentes e adolescentes. Ele foi para lá e tem uma veia muito artística, né? Ele é muito musical, muito teatral. Talentoso. Comunicou muito bem com essa galera, preparou o Ministério de Louvor, preparou o Ministério de Artes. Para vocês terem uma ideia, os adolescentes, além do domingo à noite, porque no domingo à noite você chegava na Central de Mantiqueira, você tinha 3 ambientes. Um onde as crianças se dirigiam a ele, no mesmo horário. Você tinha um outro ambiente onde os pré-adolescentes, tudo simultâneo, os pré-adolescentes e adolescentes iam para esse ambiente, e um ambiente para jovens e adultos, que era o auditório principal. Então, os adolescentes se viram desafiados também a criar o espaço deles. Aí eles criaram na segunda-feira o Religare. Começaram com 6 adolescentes. O Dr. Júnior teve pregando lá várias vezes. Nós chegamos a ter época de média, não estou falando nem de máximo, estou falando de média de frequência de mais de 500 jovens e adolescentes numa segunda-feira no Religare. Sensacional. Não, eu cheguei a ir até lá, ver o que estava acontecendo, eu ouvi falar sobre o movimento, e eu me lembro que num dia, na segunda-feira, eu fui com o filho do senhor, o Agnaldo Júnior, e aí eu cheguei lá e fiquei impressionado, porque na segunda-feira tinham mais de 300 jovens lá, 6 se converteram. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, é segunda-feira, tá tudo fechado, a cidade toda fechada e os jovens lá. E é um culto, né, com a espiritualidade lá em cima. É verdade. Um culto onde eles abrem o culto, eles pregam, eles dirigem. Muitos do Religare, né, hoje foram pré-adolescentes conosco. Então, assim, a igreja, quando você olha para as gerações, ela te dá isso, né? Você investe na criança e já começa a colher ali mesmo. Não vou dizer que a criança é a igreja do futuro, não. Essa é uma expressão equivocada. É um mito, né, pastor? É um mito que também nós criamos a igreja de hoje. aí. Isso a gente tem que olhar. Essa aqui é a igreja de hoje. Aqui. Amém. Mas eles são ministros de hoje, serão ministros amanhã e prepararão a próxima geração para ser ministros dessas gerações também. Então, assim, não programei ser um pastor que pudesse dirigir uma equipe ministerial, mas hoje não me vejo, né, trabalhando a não ser por uma equipe ministerial onde os pastores ocupam áreas distintas e exerçam seus ministérios. Amém. O senhor falou sobre como foi a recepção desse estilo pastoral para a liderança. Mas e a igreja? O senhor sente que a igreja teve também essa dificuldade em lidar com o novo formato de igreja, que teria uma igreja dentro da outra? Olha, a igreja não, porque era uma necessidade. Eu me lembro de um dia, fui cercado na porta da igreja por uma mãe, e ela compunha a liderança da igreja. Ela disse: pastor, nós precisamos fazer alguma coisa pelos nossos adolescentes.
eles não têm ambiente, eles não têm lugar, eles não têm uma programação para eles, nós precisamos. E essa mãe, eu falei, olha, você faz parte da liderança, você sabe, nós tentamos vários líderes, nós nomeamos várias lideranças, todas elas foram transitórias, temporais, e não conseguiu atender. Me ajude a nós acharmos um caminho. Então, assim, Isaac, já havia no seio da igreja um anseio de um olhar específico para as áreas da igreja. Porque a gente está falando de áreas aqui, e a minha ênfase maior foi nas gerações, né? Infância, pré-adolescência, adolescência, juventude. Mas essa necessidade, ela também é uma necessidade de outras áreas, como eu disse, a área musical, que precisa de alguém que entenda o coração do músico pastoreando, e outras áreas, né? Daqui a pouquinho quero falar com você como eu vejo, né, essas áreas se encontrando dentro da igreja local e, ao mesmo tempo, como eu vejo os ministros se encontrando dentro dessas áreas. Porque a nossa formação é para que você seja um pastor titular que jogue em todas as áreas dentro do campo. Exatamente. Né? A nossa formação é essa. É exatamente isso que eu ia dizer. O que o pastor Aguinaldo pontuou para nós aqui, só para organizar os pensamentos, eu sou sistemático, a teologia sistemática. O pastoreio diário, ele surge primeiro do reconhecimento do pastor que ele não pode ser tudo para todos em todo tempo. Isso é um fato. Sim. E surge também, acaba emergindo, da realidade da igreja, que vai tendo necessidades específicas. E já respondendo essa pergunta, pegando um gancho nela, qual foi o impacto na igreja? Eu acredito que o cuidado ele acaba cativando o coração das pessoas. Porque uma vez que se tem um cuidado mais aprofundado, mais específico, eu acho que a resposta ela acaba sendo imediata. Automático. Agora, a pergunta de $1 milhão. Essa é a de $1 milhão. Eita. As pessoas não perguntam qual é o papel do pastor na igreja que tem tantos pastores. Será que o povo não fica perdido pensando para que tanto pastor? E o senhor, né? O que o pastor vai fazer? Cuida da música, outro cuida da administração. E o senhor vai fazer o quê, né? Vou responder essa pergunta também. Agora veja só, Nilton e Isaac. Eu tenho aprendido, né, na minha vida ministerial que o grande desafio do pastor, talvez o maior papel que o pastor tem na igreja local, é ele receber uma visão de Deus para a igreja e comunicar essa visão com a igreja. Amém. Né? Quando a gente faz a pergunta de como a igreja recebeu esses pastores de área, essa visão de ministério por áreas, havia, em primeiro lugar, um anseio da igreja já, de alguém que olhasse para as crianças, os pré-adolescentes, para a música, mas havia já uma inquietação no meu coração. Eu sempre tive essa visão de que meu ministério não seria caminhar sozinho. O discipulado sempre teve um lugar muito grande, eu sempre tive essa convicção que o meu papel era mais treinar do que entrar em campo, né? E isso define muita coisa, eu penso, para o pastor que trabalha em equipe. Porque se ele não tiver essa compreensão, ele entra em campo e não deixa os outros jogarem. E esse é um problema de liderança hoje. Sim. Quando o pastor Sérgio Queiroz esteve conosco aqui, numa das nossas conferências em Xerém, ele Atualização teológica. Atualização teológica, ele disse que o papel do pastor era o papel de treinador. E ele fez uma pergunta: quando é que o treinador entra em campo? Na hora do treino. Porque na hora do jogo, ele está fora do campo. Né? E isso fala muito, né, com o pastor de área, porque quando é que, Nilton, respondendo a sua pergunta, então, quando é que o pastor que lidera uma equipe, né, de pastores de área, ele entra em campo? É quando ele está na mesa. Quando ele está alinhando, é quando ele está pastoreando o coração desses pastores, é quando ele está dando à igreja uma visão que ele recebeu de Deus, porque ele tem o seu papel dentro de tudo isso, né? Então, a igreja tem um anseio, mas esse anseio precisa estar no coração do pastor, dele olhar uma necessidade que a igreja tem e dizer: tem necessidades desse rebanho que eu não vou suprir. Isso é bíblico.
Abra a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. No mínimo, ali, né, ali nos dão 5 ministérios, mas no Novo Testamento, eu vou dizer, esses são pelo menos no mínimo 5 ministérios que vão servir para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, a qual na sua cooperação vai fazer com que haja um ajuste e traga um crescimento saudável para o corpo de Cristo. Amém. Então, assim, no processo você vai descobrindo que talvez o pastor ele tenha um pouco dos 5 ministérios, né? É como, por exemplo, os temperamentos. Ninguém é totalmente fleumático, ninguém é totalmente sanguíneo, a gente tem um pouco de cada temperamento, e quando você descobre, né, as qualidades e os defeitos de cada um desses temperamentos, você vai eliminando os defeitos, né, e potencializando as qualidades de cada um desses temperamentos. Então, eu sou sanguíneo, né, eu descobri isso lá atrás na prática mesmo. Aliás, eu digo que eu sou hemorrágico, né, porque não existe esse 5º temperamento, se fosse eu seria hemorrágico, né. Então, como eu sei que o temperamento sanguíneo ele tem, né, algumas áreas que eu preciso me cuidar, eu luto contra algumas áreas. Eu saí daqui e fui fazer um curso em Fortaleza, o Celebrando a Restauração, e lá eu me identifiquei com um grupo de discípulos que lutavam contra a ira. E eu amei aquilo, pô. Eu falei, não sou sozinho. Eu cheguei no grupo. Encontrei a minha galera, né? Encontrei minha turma. Aliás, fiquei hospedado na casa do Roberto, né? Um abraço, quem sabe o Roberto vai estar nos escutando. E eu não escolhi, né, essa área que ele lutava para que eu pudesse hospedar e aprender com ele, mas eu quis ficar na casa de um líder desse ministério para mim poder sugar tudo dele, e a igreja oferecia isso, né? Se você quer se hospedar na casa de um líder, nós temos uma casa para te acolher. E foi eu e a Neide, ficamos hospedados na casa dele, e eu descobri que ele lutava contra a ira. E aí eu fui para o grupo dele no treinamento, né? E quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que falou assim, eu sou um discípulo de Cristo lutando contra a ira há 5 anos. O cara pensa que vai encontrar um dependente químico, viciado em drogas, e pensa que esses são os males da vida. Na vida encontra lá e aí a gente tem mais mau hábito, um irado lá. Mas voltando ao tema, né, quando você estuda os temperamentos, os ministérios têm a ver com isso. Eu sou um pastor, que eu transito nos 5 ministérios, mas eu tenho uma inclinação maior para o ministério pastoral, o ministério apostólico, o ministério profético ou de mestre. A gente está falando sobre pastores de área, né? Acho que o Nilton estava na reunião. A gente tem um professor do seminário aqui em Petrópolis que ele dá aula, acho que quase 20 anos ou mais de 20 anos. Verdade. Né? O professor Vitor Hugo, que todo mundo chama ele de pastor Vitor Hugo. E aí ele falou, pastor, me chamam de pastor Vitor Hugo, mas eu não sou pastor, eu sou só um professor de seminário. É que eles são carinhosos comigo e tal, que é isso, aquilo. E um dia eu falando sobre a questão dos pastores de área, ele levantou e falou, olha, se a igreja tivesse essa visão, eu já teria me apresentado para ser um pastor da igreja metodista suazeiana. Porque eu tenho plena convicção que o meu ministério é o ministério de mestre. E se isso cabe para a edificação do corpo de Cristo, amém, eu não quero edificar só o aluno do seminário, eu quero edificar a igreja também. Tudo é igreja. Então, quando você olha, você descobre o ministério que predomina dentro das áreas, né, que você vai trabalhando na igreja local, e você vai administrando esses ministérios para que o corpo ele seja edificado, né, e ele possa crescer saudavelmente. Mas não é simplesmente um pastor ajudante, né? Porque a gente acaba tendo também esse paradigma de que se a igreja tem vários pastores, fulano é o titular e os outros são os ajudantes, mas não são simplesmente ajudantes, são pastores que compõem uma equipe como um corpo para poder edificar a igreja, né, de uma maneira saudável. Inclusive tem autonomia em suas áreas. Muito bom. Porque isso é necessário. A gente tem uma questão complexa que é o pastor ajudante, né? Ele é ajudante da igreja ou do pastor? Uau. Não sou eu que vou responder, eu estou fugindo de problema, né? Mas eu tenho um pastor ajudante, ele está ali para me ajudar a pastorear a igreja ou ele está ali para ajudar a igreja, né? Uau. Responda essa pergunta aí. Eu só vejo que quando você começa a trabalhar com pastores de área, essas perguntas elas são dissolvidas.
Por quê? Porque eu sou um pastor da Igreja Central de Petrópolis que cuido da área de jovens. Sim. Eu me lembro uma época que a gente estava numa reunião que ajuntou os pastores da cidade que eu estava, e o pastor que estava comigo, nomeado como pastor ajudante, ele foi se apresentar e disse: eu sou um pastor ajudante da Igreja Central de Mantiqueira. Eu chamei ele depois e falei assim: rapaz, assim, corrige essa sua apresentação. Você não é um pastor ajudante da Central, isso aí é uma linguagem interna que nós temos. Sim. Você é um pastor da Igreja Central de Mantiqueira. Uau. Assim a comunidade precisa te ver. Assim a comunidade vai lhe ver como um pastor dessa cidade, atuando ali na Central de Mantiqueira, mas preparada para cuidar das necessidades de uma cidade. Então, assim, Isaac, há uma diferença muito grande entre o pastor ajudante e o pastor de área. Muito bom. Eu sei que a nossa denominação nós ainda não encontramos o caminho, né, na nossa linguagem, o caminho interno para a gente poder trabalhar isso, mas eu penso que a gente está próximo disso. Eu apresentei um projeto ao Conselho Geral da Igreja, isso há mais de um ano atrás, na cidade de Socorro, estava o Conselho Geral, o bispo Jamino me recebeu lá, apresentei um projeto que uma igreja até 200 membros, ela seja pastoreada por um pastor titular que vai cobrir todas as áreas da igreja. Mas a partir de 200 membros, ela começa a receber pastores de área, inclusive que vai dar à igreja local uma direção que a denominação quer. Essa igreja, né, metodista wesleyana, que é a nossa igreja, ela quer ser reconhecida, fortalecida na área de família. Então, assim, logo depois de 200 membros, ela vai receber um pastor que vai cuidar da área de família, que cuida da área de ministério de homens, mulheres, jovens, adolescentes, porque isso é família. Então, ele tem um pastor que assumiu agora toda a área de família. E esse pastor agora, que até então pastoreou todo, ele vai poder, então, coordenar áreas como na área de adoração, comunicação, gestão de eventos, administração da igreja local, programações, né, pregações, ensino. Há muitas demandas. Chegou a 300 membros, essa igreja então já pode abraçar e deve acolher um outro pastor de área. Qual é essa área? Pequenos grupos, então vamos trazer alguém para cuidar do GECEL, né, dos nossos pequenos grupos. E eu apresentei um projeto, inclusive com um planejamento financeiro para a igreja local, porque a grande incógnita talvez seja como subsidiar tudo isso. Agora, veja só, tem muitas pessoas na nossa igreja que ainda não entraram para o ministério pastoral. Exatamente. Porque nós temos um governo itinerante. Sim. E essas pessoas olham para aquele pastor lá na frente fazendo tudo e dizem assim: eu não tenho esse chamado. Sim, é o caso do professor Vitor que o senhor citou. É isso aí. A pessoa não se enxerga naquele modelo tradicional do pastor titular, mas poderia ser um bom pastor de área. Mestre, né? Eu fui visitar ontem, por exemplo, um casal, né? Tomar um café final da tarde com eles. Eles são líderes do ministério de noivos na igreja, então dão curso para noivos. E eu cheguei lá, era uma segunda-feira, assim: poxa, pastor, tirei o senhor, né, da sua folga, né? Segunda-feira é folga dos pastores. Aí eu ri e falei assim: se um dia a segunda-feira foi o melhor dia para a folga do pastor, hoje já não é mais, porque a demanda... Aí ele entrou: poxa, pastor, inclusive assim, não sei como que vocês aguentam coordenar, cuidar de tudo, porque é uma loucura. E eu não me vejo, porque, olha só, né? O cara olha assim: eu não me enquadro nesse tipo de pastor. Mas eles são líderes que, para você ter uma ideia, todos os sábados eles se destinam a cuidar de noivos que vão entrar em relacionamento conjugais. Será que se esse cara for potencializado, entrando num seminário, amanhã dizer aí: olha, você tem um chamado para cuidar da área de família. Fantástico. Muito bom, é verdade. Isso não implica em você sair da sua cidade, não implica em sair da sua igreja local. Será que esse cara amanhã não precisa sair do seu trabalho? Sim. Você vai continuar exercendo o seu trabalho, a sua vida aí, né, paralela a tudo que a igreja tem vivido, mas vai ser chamado de pastor, vai ter autoridade de pastor. Pastor da família. Vai pastorear. Quantos obreiros não vão surgir dentro do nosso, né? Sim. Desse ambiente hoje que nós temos.
Então, assim, há uma diferença muito grande, a gente precisa pensar sobre isso. Eu estou fomentando essa discussão como secretário-geral de Educação. Estou empenhado em levar essa discussão para dentro do Conselho Geral, porque hoje nós temos uma demanda muito grande de seminaristas que estão se formando para um número pequeno de igrejas que está se abrindo. Esse é um cenário. O outro cenário é igrejas crescendo e precisando de pastores de área, e às vezes nós não formamos esse pastor para ocupar essa área específica, né? O seminário em breve vai caminhar para os cursos de especializações, aonde vai levar a esse seminarista, né, que antes de sair do seminário, ele pensa, qual é a área que eu me identifique mais? Muito bom. Quando você olha para os 7 montes de influência da sociedade, você logo encontra um desafio imenso de formar ministros para estarem atuando nessa área. Então, assim, a gente tem um campo grande, uma demanda, né, muito extensa para cuidar pela frente, e a gente só está começando a conversar e pensar em tudo isso, né? Na verdade, o tema é muito grande. A gente vai trazer o pastor Aguinaldo de volta outras aqui. Vezes, né? Outras vezes, né, Isaac? Para falar conosco sobre dons, ministérios, pastoreamento de área. Mas já quero te agradecer, pastor, pela sua disponibilidade. O pastor Aguinaldo tem uma agenda pesadíssima. Estava numa reunião agora, terá outra depois. E recebê-lo aqui hoje para falar desse tema tem sido muito especial para nós, e eu creio que vai abençoar muita gente, tanto os pastores que talvez estejam sobrecarregados com a demanda exaustiva, como aquele jovem que muitas vezes se enquadra numa área que poderia se envolver, investir, aprender. Eu creio que essa conversa hoje abençoou muita gente. Queria que o senhor desse uma palavra final aí para todo mundo que está assistindo a gente, depois o Isaac, a gente vai chegando para o final. Pois é, Newton, a gente está aí, né, um desafio imenso de transicionar os nossos departamentos para ministérios, né? É um legado que nós trouxemos do nosso concílio e é um desafio agora para as igrejas locais trabalharem essa dinâmica lá onde elas estão. Ontem mesmo, né, eu recebi no direct do meu Instagram uma pergunta da Kelly. Ela é lá de Itaim, Paulista. Né? Ela disse, gostaria de saber como, de forma prática, podemos transicionar de departamentos para ministérios. Estou com líderes de juventude com muitas dúvidas. Achavam que era apenas uma mudança de nomenclatura e após assistir à live geral, caiu a ficha. Então eles estão em desespero. Meu Deus. Isso é um clamor geral. É um clamor geral, são perguntas que nós estamos tendo que responder. Esses podcasts eles vão nos ajudar a falar sobre essas transições ministeriais. Em primeiro lugar, eu responderia a Kelly, né? Não se desesperem. Um processo. É um processo onde talvez por alguns meses e quem sabe durante todo o ano de 2022, o departamento continue sendo departamento. Sim. Né? E aprendendo a cada dia, a cada semana, os benefícios de deixar de ser um departamento para ser um ministério. As pessoas têm perguntado qual é a diferença de departamento para ministérios. Primeiro é porque nós trabalhamos com as duas nomenclaturas dentro da igreja local. Na igreja local a gente tem departamento e a gente tem ministérios. E aí nós temos que responder uma pergunta. Qual é a diferença entre departamento e ministérios? Não há diferença. Então nós tínhamos que escolher por um nome. E nós optamos por ministério porque ministério fala mais do que departamento. Por que ministério fala mais? Porque ministério é serviço. E um dos 5 propósitos que nós encontramos em Atos dos Apóstolos para a Igreja do Senhor é o serviço. Sim. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, vê lá que o propósito é a adoração, a comunhão, o discipulado, o evangelismo e é também o serviço. Sim. Então a igreja ela está ali para servir não apenas a ela, mas a uma cidade, a uma comunidade, os anseios das gerações. Então esse nome ministério ele fala mais
E por isso esse ajuste para esse novo tempo. Agora, ministério não é departamento, porque você precisa transicionar para uma nova mentalidade. Sim. Agora, né? E talvez a mentalidade maior seja essa de servir mesmo, servir pessoas, de que a gente está ali não para impor uma programação, não para cuidar de evento, mas para transformar vidas. Amém. A partir do ministério. Eu lembro de um livro que eu li, Liderança Servil, né? Eu não me lembro agora o autor, estou tentando me lembrar, mas é Gene Wilkins, alguma coisa assim, não me lembro agora do autor. A gente pode colocar na descrição do podcast. Isso, me ajuda aí. Amém, Isaac? Amém. Liderança Servil. Esse livro fala de um pastor que numa época estava em crise com a sua igreja e ele decidiu fazer uma viagem, pregava muito fora ele era muito bem recebido, um pregador de renome nos Estados Unidos, mas na igreja local não estava bem. E toda vez que ele voltava para a igreja local, era um conflito para ele. Porque se ele ministrou numa conferência, foi bem sucedido, cumpriu o propósito, na igreja local ele não estava conseguindo cumprir o propósito. E ele disse que dentro do avião, com essa agonia de voltar para a sua igreja local, encarar a liderança que estava já para demiti-lo já, né? Era uma das últimas tentativas que eles estavam fazendo. Deus deu uma estratégia para ele, entendeu? De chegar lá, reunir a liderança, pegar uma bacia, uma toalha e lavar os pés dos líderes. Amém. Daquela igreja. Né? E ele achou muito estranho aquilo, né? Acho que um batista ou um wesleyano. Vamos falar de nós, vamos falar de nós, vamos mexer com a gente. Ele achou muito estranho tudo aquilo, nessa hora de conflito, embate. Ele não se viu como líder daquela igreja, ajoelhando ali, parecia que ele estava implorando alguma coisa, e ele voltando das conferências, né, onde ele era aplaudido, era muito bem visto, mas Deus confirmou no coração dele, e ele chegou Amém. Naquela reunião, onde eles iam tomar a decisão, e ele disse, antes de qualquer decisão, eu preciso fazer algo que Deus me mandou fazer. E aí já tinha preparado tudo, aí trouxe a toalha, a bacia, ajoelhou ali e começou a lavar. Ele disse que aquilo ali mudou a concepção, porque ele era o que mais precisava aprender sobre ministério, sobre serviço. Mas a igreja aprendeu mais do que ele, do que era. E aquilo foi um momento transformador na vida desse pastor. Eu penso que o nosso maior desafio hoje, Nilton, é nós entendermos o propósito de Deus nos levantado em nossos ministérios. Amém. Eu não gosto muito dessa organização piramidal, né, dos nossos ministérios, da nossa estrutura hierárquica, né? Aqui está o pastor, depois os presbíteros, depois os diáconos, depois os líderes, e aí eu gosto da linha horizontal, né? Onde nós estamos no mesmo nível, desempenhando papéis diferentes. Uau. Mas no mesmo nível, desempenhando papéis diferentes. Eu penso que esse é um desafio para nós que somos ministros. Quando nós falamos de pastoreio de área, o pastor, que é o pastor sênior, presidente, titular, como queira chamar lá, a gente está tão perdido nisso que a gente não tem nenhum nome para descrever essa função, entendeu? E, então, assim, ele não é mais importante do que o pastor de jovens, que não é mais importante do que o pastor de crianças. Amém. Nós estamos ocupando papéis diferentes, temos responsabilidade diferente, mas estamos transitando em um reino onde a maior característica deve ser o serviço. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Amém. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Glória a Deus. Jesus é tão igual aos outros que, para que pudesse prendê-lo, alguém teve que identificá-lo com um beijo. E algumas vezes ele foi confundido entre a multidão. Então, nosso maior desafio é encontrar a igualdade em funções diferentes. E quando nós caminhamos para isso, eu penso que nós estamos nos aproximando muito dessa igreja, né, que é um modelo para essa geração, as outras que vão vir. E então, assim, agradeço por estar aqui, essa oportunidade Amém. De poder falar em nome da Secretaria-Geral de Educação, mas falar também das coisas que estão no meu coração como pastor, como ministro de Deus, para que essa igreja possa romper, avançar. Sensacional. E vencer aí. Bom demais. Isaac, obrigado pela companhia aí, meu brother. Tamo junto. Tchau aí pra turma aí. Eu quero pedir para você de casa para nos seguir nas redes sociais.
estará aparecendo na descrição aí as nossas redes sociais. Nos siga e compartilhe, divulgue esse podcast, o WCast. E é isso aí. Querido irmão, que o Senhor te abençoe. Até o próximo W Podcast.